Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria, irmãos e amigos, estarmos aqui neste domingo, numa manhã tão agradável, e poder chegar até a você, irmão, irmã, amigo, amiga, adentrar ao recesso do teu lar, para juntos adorarmos a Deus. Este não é um programa, não é apenas uma apresentação, mas é um culto de louvor a Deus, momentos com Deus. É o culto idealizado e realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade e campo eclesiástico de Pacaembu. E com essas palavras, mais uma vez, eu cumprimento a todos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Com alegria também, quero cumprimentar meu companheiro, pastor Luciano, a sua esposa, irmã Daiane. E na manhã deste dia, pastor Luciano estará ministrando a palavra de Deus. Estaremos estudando a 12ª lição deste segundo trimestre, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Vamos orar a Deus? Amado Pai, eu quero te agradecer e te louvar, bendizer e te adorar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa e santa presença. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Abençoa o teu servo que daqui a pouco instantes estará ministrando a tua santa e bendita palavra. Fala conosco. Abençoa as nossas vidas, a nós que aqui estamos, aos irmãos e amigos que estão em seus lares, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero com alegria cumprimentar aos vários irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão já participando, do nosso culto de adoração a Deus, E eu só quero lembrar, falando em culto de adoração a Deus, a Assembleia de Deus no Brasil está completando 109 anos de evangelização, de oração, de busca a Deus, de consagração, de mensagem dos céus, E eu louvo a Deus que desses 109 anos, eu tenho 45 que venho servindo a Deus nela. Então eu tenho que agradecer a Deus. Não é apenas e tão somente uma questão de orgulho denominacional, jamais. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus me encontrou e eu estou servindo ao Senhor na Assembleia de Deus. Quero aqui parabenizar a todos os companheiros, porque muitos deles, daqueles pioneiros, estão vivos, não daqueles que iniciaram o trabalho, mas muitos que estiveram com Daniel Berg, com Gunnar Vingre, ainda estão vivos e estão louvando a Deus, Eu posso citar aqui pastor Hermírio José dos Santos, que é o pai do pastor Natanael, pastor presidente de Barretos, Foi um homem que se converteu, parece-me que em 1937, Está com 90 e poucos anos e hoje está ali ainda na igreja servindo ao Senhor.
Que Deus abençoe a todos esses companheiros que fizeram esse trabalho gigante, maravilhoso, e que o Senhor continue abençoando a Assembleia de Deus no Brasil. Muito bem, eu quero cumprimentar aqui nossa irmã Lucilene, ao irmão Aparecido, seu esposo, e a Isabela. Cumprimento também, aleluia, nossa irmã Helena Majori. Que Deus abençoe a irmã Helena e a sua família. A irmã Débora Uzelinho, irmão Márcio e a sua filhinha. A jovem Lívia Esquisato, irmão Aparecido, irmã Eliette. Glória a Deus, cumprimento ao nosso irmão Alberto Souza e toda a sua família. E a nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano. Que Deus abençoe. E na outra ponta está o irmão Sérgio, né? Nós não sabemos onde ele está hoje, né? São José do Rio Preto. Irmão Sérgio, um grande abraço, que Deus abençoe. Vamos então juntos louvar ao Senhor com um hino? Eu quero convidá-los, né? Aqui louvemos a Deus, cantando o hino de número 121. E enquanto isso, eu cumprimento também a minha esposa Lourdes, que está ali participando do nosso culto de adoração a Deus, 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salva-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvo-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a igreja ela tem uma missão. E o Senhor Jesus, após ressuscitar, e isto está lá em Marcos, no capítulo de número 16, Jesus aparece, né, depois de ressurreto, e ele então determina a sua igreja a missão que ela deveria fazer. E está no capítulo 16 e o versículo 15 do Evangelho de Marcos. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta é uma das missões, princípios da igreja.
pregar o Evangelho. Mas não é só esta. Jesus disse que a igreja também deveria orar, curar os enfermos. Também em Mateus, Jesus disse que a igreja também, além de pregar, deveria ensinar e também batizar. E é esta a nossa grande preocupação em chegar até a você, cumprindo o ide do Senhor Jesus. A nossa preocupação é de que todas as pessoas conheçam a Cristo, venham para Cristo, sejam salvas por Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma pergunta que é uma voz que nunca cala: como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia! Mesmo em meio a esses dias de adversidade, de pandemia, a esses dias de angústia, a esses dias de tanta aflição e depressão, há uma voz que não cala. É a voz da Igreja do Senhor, através de tantos homens e mulheres de Deus, aqui no Brasil e no mundo, falando do amor de Jesus. E a mensagem que eu quero trazer para você não é a mensagem da nossa denominação, não é o nome da nossa denominação, não é dizer que nós somos tantos, mas é levar até a você conhecimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidais nela, terdes a vida eterna. Então, nossa preocupação é esta: que você conheça Jesus. Quem sabe, irmão, irmã, amigo, amiga, você está passando um momento difícil, até porque, sejamos realistas, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Veja que tudo aquilo que nós amamos e que era uma prática tão natural, hoje se tornou uma exceção. Beijar um familiar, abraçar um amigo, cumprimentar pegando nas mãos, tudo isso hoje virou um tabu, porque estamos lidando com um inimigo invisível e você não sabe onde ele está. E não podemos, na verdade, brincar com essa situação. Então todos estamos limitados, todos temos dificuldade, mas horas, no meu caso, eu tenho 3 netos e direto para mim ver os meus netos, para que eu veja os meus netos, eu tenho que fazer uma ligação por WhatsApp, através de vídeo, e ali eu converso com os meus netos, com os meus filhos, porque estão todos distantes, e vamos nos consolando, e isto é um peso tão grande que algumas pessoas não suportam. Eu conversava com uma pessoa, um amigo meu, esta semana, e perguntei para ele: você tem pai? Ele disse, perguntei, seu pai é vivo? É claro que se alguém está aqui, ele tem pai, né? Seu pai é vivo? Ele disse, não, pastor, meu pai faleceu faz 2 meses. Eu tomei até um susto, porque eu conheço o rapaz,
Aí eu falei, faleceu de quê? Ele disse, ele teve um infarto fulminante. Ele falou assim, pastor, o meu pai começou a ficar impressionado com essas histórias de coronavírus. Ele ligava a televisão, ia na internet, na rua, as pessoas falando, e ele foi ficando apavorado, até que teve um infarto fulminante. É assim que as pessoas estão vivendo. Então, nós não podemos abraçar um amigo, não podemos pegar na mão de um amigo, não podemos beijar um familiar. Só tem uma coisa. Quando a gente fala de vida espiritual, o nível é outro. Você pode ter uma vida de intimidade com Jesus. Você pode chegar perto de Jesus. Você pode abraçar a Jesus e sentir-se abraçado por Jesus. Meu querido, que Deus abençoe, que Deus te dê vitória. Vamos ver se tem mais alguém conosco também, e eu quero cumprimentar pastor Cícero Siqueira, irmã Aparecida. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Também a nossa irmã Cleusa Novaes Tiliac. Deus abençoe, irmã Cleusa. Nossa irmã Lucimar Grégio, presbítero Caetano e toda a família, né? Presbítero Caetano sempre faz aquela retransmissão. Nossa irmã Deusira, lá em São José do Rio Preto, né? Também cumprimento ao meu querido irmão e amigo desde a infância, Antônio Mesquita, sua esposa. Que Deus, irmã Cristiane e toda a sua família lá em Sorocaba. Deus abençoe, meus queridos. Ao querido irmão Luciano Almeida. Luciano, que Deus abençoe. E nós estamos orando pelo seu pastor e nosso amigo, pastor Eli. Também eu quero cumprimentar a irmã Rosimeire Crescimano e toda a sua família. Nossa irmã Deise Camacho. Deus abençoe a irmã Deise e toda a sua família. A irmã Ilma Araújo. Glória a Deus. A irmã Simone Guimarães, né? Trabalha aqui com as nossas crianças junto com a Daiane, né, Daiane? E o seu esposo, irmão Jânio, né? Glória a Deus. Cumprimento também a irmã Michele Matsuda, o Adriano. Também a nossa irmã Ana Paula Miranda. Deus abençoe. Cumprimento também a irmã Francisca Dias, irmã Elaine Inácio. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero cumprimentar também a irmã Márcia Moreira, o Juarez, a Amanda, o Vinícius, ao pastor Moreira. Que Deus abençoe. Também com alegria cumprimento a irmã Ana Paula Miranda. Deus abençoe, irmã Ana Paula. Que Deus abençoe. A Fernanda Alves e toda a sua família lá em Minas Gerais. Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. E agora, vamos então para o ensino da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Amado Pai, teu Filho nesse instante vai ministrar a tua palavra. Queira abençoar a ministração e os nossos corações. Fala conosco, usa-o como sempre o Senhor tem feito, para a glória do teu nome e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Com a palavra, pastor Luciano. Aleluia. Cumprimento a todos os amados irmãos internautas com a paz do Senhor, bem como quero cumprimentar ao nosso pastor Anadias, minha esposa, irmã Daiane, com a doce paz do Senhor Jesus. Meus amados, Escola Dominical é um projeto divino posto no coração da nossa igreja e de tantas outras, visando evangelizar enquanto ensina e ensinar enquanto evangeliza. Muito temos aprendido com a escola bíblica dominical. A lição que nós vamos estudar neste dia é a lição número 12, a penúltima lição, portanto, desse trimestre, com o tema A conduta do crente em relação à família. O texto áureo, o qual nós vamos citar, está em Efésios, capítulo 5,
versículo 31, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. O texto bíblico em classe, para que você possa acompanhar, está no livro, na carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao capítulo 6, versículo 4. Vamos lê-lo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muito bem, nós vamos para a introdução, que diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Muito bem, meus queridos, nós estamos estudando sobre conduta do crente em relação à família. Todos nós sabemos que a família, ela é um bem muito caro para a sociedade. É bem verdade que, ultimamente, o que o profeta Oséias, no capítulo 4 e versículo 6, disse, tem sido a causa da ruína de muitas famílias. O que Oséias disse? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje nós estudamos para tudo. Hoje se estuda para ser professor, hoje se estuda para poder dirigir, hoje se estuda para poder ser gari, para passar num concurso público e ser gari, não que a profissão seja menos importante, mas é um trabalho braçal, como tantos outros, mas é exigido um certo nível de escolaridade para poder desempenhar essa função. Mas não vemos a formação ou estudo continuado para sermos uma melhor família. Pouco se estuda em relação à família. Não vemos alguém estudando para ser um melhor marido, uma esposa estudando para ser uma melhor esposa, os pais estudando para serem melhores pais e filhos estudando para serem melhores filhos. Temos, ao contrário disso, pessoas perdendo muito tempo com entretenimento.
que nada acrescenta para o sucesso da família. Só para vocês terem aqui um dado que eu acho interessante, o Brasil só perde para Filipinas no uso da internet. Nós estamos já, num dos dados aqui do IBGE, consumindo e conectados à internet por dia 9 horas e 29 minutos. O brasileiro, na sua grande maioria, está conectado nesse tempo durante o dia. Isso durante o ano é equivalente a 145 dias ano. 145 dias por ano à procura de entretenimento, assuntos informais e relevantes, que eu pergunto para você, se esse tempo fosse aplicado para melhorar a família, não teríamos famílias melhores? Com certeza sim. Então, a falta de conhecimento tem sido um dos fatores preponderantes para a família ser arruinada. Muitos finais de casamento, por exemplo, não teria acontecido se o marido soubesse se conduzir diante de determinada circunstância, bem como algumas situações seriam evitadas se a esposa soubesse como agir em determinadas circunstâncias. Alguns filhos não teriam se desviado ou se perdido no mundo dos vícios se os pais tivessem aprendido a lidar com algumas circunstâncias. A família é a célula-mãe da sociedade e ela precisa de o nosso maior ou total investimento. Primeiro porque a família, ela é um projeto divino, que no ideal divino de Deus, pressupõe que se começa no casamento. E esse casamento, ele é primeiramente, como lemos na introdução, monogâmico. Quer dizer, um homem e uma mulher, não um homem e duas mulheres ou vice-versa. É um homem e uma mulher. Fora disso, sai do ideal divino. Mas o que nós temos visto ultimamente é que esse ideal de monogamia tem sido deturpado. Hoje a sociedade, talvez, lá no laboratório das trevas, tem criado um pensamento que já está se popularizando mundialmente, chamado poliamor. Quer dizer, eu posso ter vários outros relacionamentos desde que o meu cônjuge sabe e tolere. É o poliamor. E é um fenômeno já, inclusive no Brasil, foi feita essa pesquisa, chamado de contatinho. A pessoa começa um relacionamento, pastor Ananias, e nos seus contatos de, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, tem na fila 15 pretendentes. Já indicando, se o primeiro não der certo, eu tenho uma fila com 15 para escolher. Isso é indução à poligamia. Isso é uma sutil estratégia do adversário que tem ganhado muito terreno para fazer com que a família saia desse ideal divino. Mas esse projeto divino pressupõe a monogamia. Mas também esse ideal pressupõe um casamento heterossexual de um homem, sexo masculino, e uma mulher, gênero feminino. Não é um casamento idealizado por Deus, 2 homens ou 2 mulheres. São pessoas de sexo e gêneros distintos. E nós temos visto, queridos irmãos, que especialmente aqueles que seguem o homossexualismo têm sido os que mais têm tido problema psicológico, emocionais. E nos nossos dias atuais, as pessoas que mais sofrem com depressão e até culmina essa depressão no suicídio, é exatamente aqueles que vivem uma vida homoafetiva. Então, o casamento idealizado por Deus, esse projeto é heterossexual. Mas também, em terceiro lugar, ele é indissolúvel. É até que a morte os separe. Quando eu estudava esta lição, até comentei com minha esposa, nós vamos até o fim. Ou eu vou segurando a alça ou eu vou dentro do caixão, mas é até que a morte os separe. Aleluia! Esse é o ideal divino. Deus aborrece e se abomina o divórcio. Ele ama
e tem prazer naqueles que vivem esse ideal. Então, a família é a célula-mãe da sociedade, merece nosso investimento, porque, primeiro, ela é um projeto divino, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mas, em segundo lugar, a família merece o nosso total investimento, porque ela tem sofrido muitos ataques. O índice de divórcio é alarmante. Ultimamente, a última estatística que foi projetada é de que a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Não é mais até que a morte os separe, mas é até que a ruga apareça, até que o primeiro fio de cabelo surja, até que a primeira dificuldade financeira se estabeleça. Então, esse ideal tem sido deturpado e nós temos visto os ataques contra a família gerando divórcios. Cada dia mais o véu está mais comprido, porém o casamento está mais curto. Muitos casamentos começam no altar, debaixo da bênção do Senhor, através de um ministrante, de um oficial da igreja, mas terminam nas barras dos tribunais, com várias sequelas emocionais. O casamento idealizado por Deus é indissolúvel, e nós temos que ter em vista que não é natural este índice alarmante de divórcio em nosso meio. Deus não se agrada disso, e a palavra de Deus pode sim nos orientar, porque quem mais quer ver o sucesso de um casamento é o idealizador do casamento, aquele que constituiu a família, que é o nosso Deus. Ele criou o casamento, e o Senhor Jesus Cristo, o seu primeiro milagre em Caná da Galileia foi exatamente num casamento, porque Deus é o mais interessado em que a minha família e a tua família vá bem. A família indo bem, a sociedade vai bem. A família indo bem, a igreja vai bem. É até um equívoco de que muitos estão pensando que a igreja, nesses períodos de pandemia, está perdendo os seus membros, está perdendo o desejo de estar no templo. É um erro muito grande. Sabe por quê? O diabo pensou que fechando a igreja, o templo, a igreja pararia. Mas não aconteceu isso. Fechou um templo, mas Deus abriu uma igreja em cada casa. E nós estamos vivendo um período em que cada lar, cada família constituída por Deus tem sido uma igreja fervorosa, dependente do Senhor em tudo e sempre glorificando o seu santo nome. Então, temos que investir na família, porque o índice de divórcio é alarmante. Mas em terceiro lugar, devemos investir na família, porque um grande escritor, Martin Lloyd-Jones, ele comenta que uma família cristã equilibrada, que dá um bom testemunho, é uma arma extraordinária para a evangelização das famílias ao seu redor. Uma família bem estabilizada, segundo os princípios da palavra de Deus, é uma ferramenta extraordinária para ganhar vidas para Cristo. Primeiro tópico diz assim: a conduta do crente como marido. O segundo tópico vai falar da conduta da crente como esposa. E o terceiro, da conduta do crente como filho. Já que Deus é o criador e o idealizador da família, não há outro caminho para nós percorrermos para sabermos como podemos melhorar a nossa família, a nossa vida matrimonial e também na educação dos filhos. E hoje nós vamos aprender aqui a conduta e o dever, de cada um desses componentes na família. Primeiro, do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Número 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa,
do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão é fundado no amor e no respeito mútuo. Então, o primeiro ponto aqui da conduta do crente como marido é que ele deve ser o líder da família. Deus é ordeiro. Se vocês observarem, ele até na criação mostrou que ele gosta de tudo sob ordem. Não uma criação anárquica ou caótica, mas bem organizada e bem governada. Ele criou a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. Na criação dos anjos, ele criou sob hierarquia: arcanjo, querubins, serafins, anjo, tudo isso visando ordem. Na Trindade, como lemos, o Pai é a cabeça de Cristo, e Cristo a cabeça da igreja. E o Espírito Santo, ele, nesta fase de dispensações, ele respeita os períodos da dispensação. Primeiro Deus Pai interveio no Antigo Testamento, já no Novo o Filho, e agora o Senhor Deus, através do Espírito Santo, está conduzindo a sua igreja na terra, porque Deus é ordeiro. E na família, Deus constituiu o marido como a cabeça da esposa e os pais como os cabeças dos filhos, visando nada mais, nada menos do que a organização, a ordem. Isso é muito interessante, porque quando nós lemos que Deus estabeleceu o marido para ser a cabeça da esposa, alguns pensam, isso aí é um machismo, isso aí é um patriarcalismo, é um negócio aí muito radical e tal. Não, se você observar Números 1 e 14, todos os líderes das tribos eram reputados como cabeça da tribo. Essa posição de liderança é funcional. Por exemplo, nós como cristãos nos submetemos às autoridades. Muitas vezes tem um guarda menor do que eu, rodoviário na pista, bem menor do que eu, magrinho. De qualquer maneira, se a gente reagisse, conseguiria passar ali tranquilamente, mas a autoridade delegada a ele pode fazer com que eu vá até mesmo preso. Então, se eu estiver a 100 por hora e apressado, mas ele aparecer e falar, encosta, a autoridade funcional que está sobre ele faz com que eu deva respeitá-lo. E Deus, nesse ideal da família, ele coloca o homem como a cabeça da mulher. Claro, quando falo a cabeça, ela tem que ter cérebro, porque existe algumas cabeças que são ancéfalas, não tem cérebro, agem precipitadamente, não tem maturidade nenhuma, por qualquer coisa perde a paciência. Este aí não está sendo a cabeça, o líder da sua família. Pelo contrário, ele está sendo o motivo de se estabelecer o caos em seu lar. Mas nós, como maridos, devemos ter cabeça no lugar. E além disso, quando esta questão aqui do marido ser a cabeça é mencionada por Paulo, ele está falando num contexto judaico-cristão e também grego-judaico. E esse contexto é interessante porque a mulher naqueles dias normalmente era bem mais nova do que os maridos. Muitas vezes uma criança era vendida ou fazia um acordo de casamento com um adulto para que quando ela estivesse na idade ideal para se casar, eles pudessem formar a família. E via de regra o marido era mais velho. E como mais velho, naturalmente era mais experiente, sabia mais como conduzir a circunstância. Isso eu digo naturalmente, mas não é majoritariamente, porque tem muito jovem de calça comprida e velho de calça curta.
Não estou dizendo que isso é um padrão, de que só porque a pessoa é mais velha, tem mais experiência, mas via de regra deve ser. E como assim era, o apóstolo Paulo, visando o controle da família e o bem-estar dela, ele cita aqui que o marido deve ser a cabeça da mulher. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer que como cabeça, como líder, ele deve ser amável. Veja você que Paulo não fala que o marido é o rei da casa, nem tampouco que ele é o imperador da casa, menos ainda o ditador da casa, ou quem sabe o pesadelo da casa, mas ele é a cabeça, aquele responsável para criar e alcançar soluções de problema e não causá-los. Mas em segundo lugar, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. É interessante que o apóstolo Paulo, ao usar aqui que o marido deve amar a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja, a palavra amor que o apóstolo Paulo usou não foi eros, que é o amor sexual, sensual, do prazer da carne. Também não foi o amor filéu, que é o amor de amigos, fraternal. Nem tampouco o amor storge, que é o amor de familiares mais próximo. Mas o amor agapau, que é o amor de Deus. E esse amor, meus amados irmãos, ele em primeiro lugar é persistente. Cristo amou a igreja não quando ele veio à terra. Se você ler Apocalipse 13:8, Deus havia entregue a Cristo para morrer por nós como Cordeiro de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Este amor antecede a criação do mundo. O homem caiu, pecou, passou as dispensações com altos e baixos, abandonando a Deus muitas vezes, depois voltando sob pressão, até mesmo muitas vezes superficialmente, hipocritamente, mas esse amor foi passando as dispensações e tornou-se superlativo quando Cristo veio à terra e se entregou por nós na cruz. E é este amor que Paulo está dizendo que com este amor devemos amar a nossa esposa. Um amor perseverante, não é até que um primeiro problema surja, mas é um amor que as muitas águas não podem apagá-lo. Mas em segundo lugar, esse amor de Deus é um amor romântico. Quando nós vemos ou lemos o livro de Cantares de Salomão, quando ele desnuda o seu coração à sua amada, vamos ver que o amor romântico, ele é muito mais colorido nas páginas da história da família. É claro que nós não devemos nos tornar poetas apenas das palavras, mestre das palavras no relacionamento, mas na prática. E eu falo isso porque recentemente foi Dia dos Namorados, né? E vimos muitos maridos aproveitando esse momento para declarar-se às suas esposas. Postaram fotos, e isso é muito bom. Isso enriquece o relacionamento e fortalece a união do casal. Mas também esse amor é incondicional. No versículo 25, diz: vós maridos, amai as vossas mulheres. Primeiro que é um mandamento, está no imperativo. E deve ser incondicional. Cristo, ele amou a igreja quando nós éramos pecadores. Éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira, mas ele nos amou. Portanto, como nós sabemos que na vida conjugal, familiar, sempre tem altos e baixos, nosso amor deve ser incondicional. Quando tudo vai bem, amamos. Mas quando as situações se tornam menos favoráveis, continuamos amando.
E é interessante que muitas vezes nós vemos as pessoas criticarem, por exemplo, a mulher de Jó. Dizemos que ela queria que ele morresse e tudo mais. Porém, a mulher de Jó, ela teve muita fibra diante do caos. Ao contrário de muitas esposas que talvez abandonaria seu cônjuge naquele momento. Jó era o mais rico do mundo, do Oriente, e se tornou mais pobre. Jó tinha muito patrimônio, da noite para o dia perdeu tudo. Jó tinha saúde, mas da noite para o dia se tornou um homem chagásico e que cheirava mal. Todavia a Bíblia diz que a mulher dele estava ao seu lado. Então o amor, ele é incondicional, mas também ele é sacrificial. Notem vocês que o texto diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor requer sacrifício. Devemos sacrificar muitas vezes as nossas próprias vontades, nossos próprios sonhos, em prol do nosso cônjuge, no intuito de cada vez mais consolidar o nosso relacionamento. Em último lugar, esse amor é santificador. Versículos 26 e 27, notem vocês como é que esse amor é evidenciado em Cristo. Primeiro, ele se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O amor entre o casal deve ser santificador. É venerável entre todos o matrimônio sem mácula, a vida santa do casal. E é lógico que o marido que assim ama, ele consegue fazer com que a sua esposa seja uma melhor crente. Ela vê nele atributos de um verdadeiro homem de Deus, que dá a ela segurança em momentos difíceis, para que ela continue confiando no Senhor Deus vivo e todo-poderoso. Então, é um amor que também é santificador, mas tem o cuidado do marido com a igreja. O terceiro, com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidados não se limitam às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então esse cuidado deve ser para com a esposa, pelo marido, para dar à esposa uma vida digna, uma vida estabilizada, não apenas materialmente, mas emocionalmente e afetivamente. Eu acho interessante que aqui termina, eu quero ser rápido nesse tópico, que ele diz que esse amor deve ser evidenciado de uma forma sincera, pública e também particularmente. Porque muitas vezes nós estamos vendo que publicamente o amor é um, mas há um divórcio da vida pública para a vida íntima, a sós. Eu até ouvi esses dias alguém dizer que há 3 mentiras que estão se acentuando mais e mais nesses dias. Primeiro, as notícias da maior mídia aí da televisiva, todas as suas informações têm um maior teor de mentira. Segundo, políticos que estão aparecendo em época de campanha. E terceiro, declaração de amor no Facebook. Na verdade, devemos ter esse consenso, essa harmonia da vida pública e também na vida a sós privada. Não pode haver um divórcio entre ambos. Segundo tópico, a conduta do crente como filho, aliás, como esposa. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados.
das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Nós sabemos, como eu disse no princípio, que Deus é ordeiro e Ele requer que nós nos submetamos a vários princípios que Ele exige. Por exemplo, devemos nos submeter primeiramente a Deus, devemos nos submeter aos nossos pastores, a Bíblia diz, devemos nos submeter às autoridades constituídas, e a mulher, aqui na parte funcional da instituição familiar, deve se submeter ao seu marido, e os filhos aos pais, e os servos ou empregados aos seus senhores ou patrão. Isso é interessante, porque Deus tem esse padrão. E esse requerimento divino não é, meus queridos irmãos, algo que inferioriza a mulher, como, por exemplo, o feminismo atual diz ser. Na verdade, quando Deus exige, através de Paulo, que a mulher seja submissa ao marido, essa submissão aqui é uma submissão grata e por amor. E não é, em hipótese alguma, porque a mulher é inferior ao homem. Deus não está dizendo que a mulher é inferior por causa do gênero feminino, também ela não é inferior espiritualmente, nem socialmente, porque a mulher, ela não é menos imagem e semelhança de Deus do que o homem. Ambos foram criados por Deus e têm o seu papel a desempenhar conforme Deus requer que nós desempenhemos. Então, aqui esse submeter-se não é um submeter-se porque a mulher é inferior, tão menos um submeter-se incondicional ao cego. Não, temos condições nessa submissão, principalmente quando esta submissão é exigida fora dos padrões da Bíblia. A mulher está eximida de obedecer a isto. Se o marido não a ama como Cristo amou a igreja, e portanto o que ele deseja fazer com ela, ou exigir dela para a sua submissão, seja aquilo que não está nos termos delineados pelo exemplo de Cristo, esta mulher está eximida de qualquer submissão. Por exemplo, para cometer um crime, para submeter a práticas abusivas ou até mesmo escravas. Não, Cristo chamou a mulher como a nós, homens, para a liberdade. E a submissão aqui é estar debaixo da mesma missão, de auxiliar em prol ao bem da família, e não para escravizá-la. Mas em segundo lugar, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, meus queridos irmãos, a sociedade daquele tempo menosprezava e tinha até mesmo um tratamento discriminativo para com a mulher, e era preconceituoso. Por exemplo, na cultura judaica, a mulher era como se fosse um objeto, um ser inclusive sem alma. No entanto, na cultura grega, ela era como se fosse uma escrava. Na cultura romana, ela poderia viver o liberalismo do poliamor. Na pós-modernidade, estamos vivendo todas essas marcas acentuadas nos dias atuais. No entanto, o Evangelho de Cristo trouxe dignidade à mulher. E não só no Novo Testamento, porque o Evangelho de Cristo é Cristo em toda a Bíblia.
Desde a criação, quando Deus falou que Ele ia criar o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, Ele deu dignidade, Ele não diminuiu a mulher. E ao criá-la, Ele a criou, e depois que Ele criou, Ele disse: olha, é muito bom o que eu fiz. E antes disso Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Quando Ele cria a mulher, Ele disse: isso é muito bom. Isto é, dando dignidade à mulher. Já no percorrer de toda a Bíblia, vamos ver, por exemplo, Deus dando dignidade à mulher, levantando profetisas, juízas, permitindo que o cânon sagrado fosse registrado com o nome de 2 mulheres, livro de Ruth e livro de Esther. Acentuou mais ainda, demonstrando algumas mulheres como rainhas. Isso é maravilhoso. Deus deu dignidade à mulher. E no Novo Testamento, Jesus nasceu de uma mulher. Jesus foi patrocinado pelo ministério, do seu ministério, teve patrocínio das mulheres. No capítulo 8 de Lucas vemos isso. E quando ele ressuscitou, ele deu a boa nova da ressurreição para ser disseminada, propagada pelas mulheres. Ele deu dignidade às mulheres. E não é, então, o evangelho não é machista. Pelo contrário, a palavra de Deus não defende nem o machismo nem o feminismo, mas alça a dignidade da mulher acima do que a sociedade pós-moderna tem dado a ela a dignidade. Hoje, para uma mulher ser famosa, ela tem que ter um corpo escultural. E muitas vezes ela tem sido escravizada, ela atravessa duros processos para atingir esse corpo. E quando não atinge, fica doente. E para muitas serem até elogiadas, tem que aparecer nua na TV ou seminua. O evangelho não fez isso com a mulher. Ele deu dignidade para a mulher pelos seus valores, pela sua ética, pela sua moral e pela sua essência, como ela de fato é. Terceiro e último, a conduta do crente como filho. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e plena obediência das normas. Já a admoestação, do grego noutésia, que quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Segundo, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os seus filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Terceiro, o mandamento com promessa. Os filhos que obedecem honram seus pais. Aos filhos que obedecem honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam explícitas e a ênfase recai sobre os benefícios materiais, significa que, ao obedecerem e honrarem os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensam com benesses espirituais. Para concluir, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Os maridos devem
tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Só para encerrar aqui, resumindo a parte dos filhos, que compete aos filhos, primeiro eles têm duas obrigações: honrar e obedecer seus pais. E os pais têm o dever de educá-los na doutrina e na admoestação. Então, o dever de educação não é da escola, não é da TV, não são dos avós, nem tão menos da igreja. Isso tudo é acessório, mas a responsabilidade de educar é dos pais. E aos filhos cabe obedecer e honrar. Quando assim acontece, Deus abençoa eles com bênçãos de longevidade e prosperidade. Esse mandamento, quando é cumprido, ele recebe essas duas promessas: longevidade e também prosperidade. Como vemos em Gênesis 49, 25, que Jacó abençoa José com bênçãos de cima e bênçãos dos abismos, ou seja, bênçãos espirituais e bênçãos dessa terra. E também Juízes 1, do 12 ao 15, quando Axa, filha de Caleb, recebe uma terra como herança seca, ela diz: pai, eu preciso de água para viver. Então Caleb dá à sua filha terras em Hebrom, que tem fontes superiores e fontes inferiores. Quando um filho honra seu pai e honra sua mãe, obedecendo eles enquanto debaixo de sua tutela e honrando eles depois de sair por toda a sua vida, eles são abençoados com ricas bênçãos de Deus, tanto espirituais como física. E concluo dizendo que o dever da mulher em obedecer ou submeter-se ao marido, você observa que Paulo usa 3 versículos para citá-los. Mas a missão do marido para com a esposa em amá-la e cuidar dela, Paulo usa 9 versículos. Quer dizer que é mais exigido do marido do que da esposa. Então não tem um machismo aqui de forma alguma. E aos filhos, quando obedecem aos seus pais e os honram, em tudo eles são abençoados. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a tua família, porque nas horas mais difíceis, o nosso castelo forte sempre é e sempre será a nossa família. A família indo bem, a igreja continuará indo bem. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ananias. Pois bem, ouvimos aí o ensino da palavra de Deus com muita propriedade e, na verdade, sendo a família o bem mais especial que Deus constituiu aqui na terra, talvez você vai dizer assim: pastor, você está falando besteira. O bem mais importante que tem aqui na terra é a igreja. Você está enganado. Você está enganado. O bem maior que Deus constituiu aqui foi a família. Porque a igreja, ela deriva da família. Ela deriva da família, certo? E há uma expressão dita por um certo pensador, que realmente é uma expressão muito feliz, que é assim: famílias equilibradas, sociedade equilibrada. Tá certo? Então, o que a gente percebe é que a família ela é constituída por pai, mãe e filhos. Aí alguém diz: e os netos? Aí já é outra família, já é outra instância, tá? Mas veja que o ensino, Deus deixou o ensino, a orientação para cada função, para o marido,
para a esposa e para os filhos. Para quê? Para que a família ela seja equilibrada, ela seja equânime, certo? Para que a família vá bem. Se nós estamos vivenciando, vendo famílias sendo destruídas e pessoas destruindo a família, o problema está na própria família. Você acha que esse tanto de prisões que nós temos aqui no nosso país, no nosso estado, e só aqui no nosso município nós temos 4 presídios? Por quê? As famílias estão falhando. Essa é a grande verdade, meu filho. As famílias estão falhando na educação. Porque o que acontece é o seguinte, é que casais se casam sem a mínima noção de como educar um filho. E hoje há um pensamento assim, que o filho é um rei, é quase um Deus em miniatura. E que ele tem voz ativa para tudo. Quer dizer, não é o pai e a mãe que vai orientar. O pai e a mãe serão reféns daquela criança. Eles fazem o que a criança quer. E quando essa criança sem limite vai para uma escola, o que acontece? Será um tormento para um professor. Quando vem para a igreja, é um tormento para os oficiais da igreja. E o pior de tudo é que atrás dessa criança tem um pai e uma mãe que o sustenta nas suas terríveis reivindicações. Então, olha, vamos pensar na família do ponto de vista bíblico. O pastor Luciano citou aqui há 9 referências bíblicas orientando o marido. E praticamente todas elas diz: amem a sua esposa. Amem. Então, o meu relacionamento com a Lourdes, que é a minha esposa, ela tem que ser baseada não no autoritarismo, não na força bruta, mas no amor. No amor. Quando a Bíblia fala sobre a esposa, são 3 referências, né? Tão menor, mas também ensina que a esposa deve amar o seu marido. Eu falo sempre quando eu faço cerimônia de casamento, que o segredo da felicidade do casal é o seguinte, é lutar para fazer o outro feliz. O marido ter a preocupação de fazer a esposa feliz. A esposa ter a preocupação, por quê? Ora, se eu, Ananias, como esposo, procuro com todas as minhas forças fazer a Lourdes feliz, então não haverá infelicidade, não haverá problema, não haverá dificuldade. Se a Lourdes faz de tudo para me fazer feliz, qual o problema que haverá entre nós? Mas tudo isso é baseado no amor. Tudo isso é baseado no amor. O que, na verdade, a gente percebe é que, às vezes, no meio da sociedade se querem uma liberdade tão grande, onde em uma sociedade ninguém sabe quem é líder. Marido não respeita a mulher, mulher não respeita marido, pai não respeita filho, filho não respeita pai. Isto chama-se anarquia. Isso chama-se anarquia. Porque nessa sociedade que é o casamento, todos os partícipes, eles têm valores. Eles têm valores. Mas não só isso, eles têm deveres. Eles têm deveres. Têm direitos, sim, mas têm deveres. O problema é quando um lado só quer o direito
E eu pergunto, em que sociedade, qual sociedade que existe onde não é cobrado os deveres de alguém que participa? Tem alguma sociedade? Aqui no Brasil você paga imposto, aliás, é imposto até demais. Mas se você for nos Estados Unidos, você vai pagar imposto. Se você for na Inglaterra, você vai pagar imposto. E na relação do casamento é assim também. Marido e mulher, pai, filhos, filho e pais, tem que abrir de mão alguma coisa. Porque senão a relação será uma relação de tirania. É um sobrepondo a todos, né? Ou todos sobrepondo a um. Então isso nunca vai dar certo. Eu agradeço muito a Deus pelo meu casamento. Eu e a Lourdes começamos uma caminhada no dia 1º de abril de 1978, quando começamos a namorar. Eu estava completando 20 anos de idade e a Lourdes tinha 18. No dia 23 de outubro de 1980, prosseguindo a nossa caminhada, nos casamos. E agora, se Deus permitir, dia 23 de outubro, completaremos 40 anos de casado. Se você perguntar para mim se foi fácil, não foi. Não foi fácil. Muitas vezes, temos que abrir de mão. Muitas vezes temos questões a administrar que elas nem são de dentro para fora, mas são de fora para dentro. A sociedade em que vivemos, os problemas que enfrentamos. Mas eu posso dizer, como disse o homem de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E que Deus abençoe tua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos. Que Deus dê vitória a todos, no nome de Jesus. Eu quero agora fazer a apresentação dos pedidos de orações, né, dos irmãos e amigos, né? Aqui nós temos a Helena, ela pede oração pela sua cidade, que é Itapira, né? Vamos orar por Itapira, né? É a terra do pastor Antônio Corsini, né? Itapira. Também, irmã Luzia pede oração por sua mãe. O irmão Sandro pede oração para toda a sua família. Luciana Almeida pede oração pelo pastor Eli Martins, seu pastor presidente da Assembleia de Deus em São Carlos. Ele está se recuperando muito bem. Que bom. Deus abençoe, pastor Eli. E Luciano, irmã Zélia, que Deus abençoe. A irmã Ilma Araújo, ela pede oração por toda a sua família, em especial aos filhos da sua prima, que o Senhor recolheu ontem, né? Então vamos orar pelos filhos, né, dessa prima da nossa irmã Ilma. Também a Débora Almeida, ela pede oração para todos os seus familiares, principalmente pela saúde do Pedro Henrique, seu sobrinho. Nós estamos orando, Débora. A irmã Deise Camacho pede oração por sua família, em especial pela dona Terezinha, né? Vamos então orar pela dona Terezinha. Também eu continuo pedindo as orações da igreja, né? Pela nossa irmã Adalci, né? Para Deus dar vitória, está se recuperando bem, graças a Deus. Pelo pastor Jonas, né? Aleluia. E eu quero também que a igreja ore pela esposa de um pastor, amigo meu lá de Barrinhas, a irmã Sandra, né? A irmã Sandra estava hospitalizada, né? Para que Deus dê vitória a ela. E vamos continuar orando pela nossa nação e por toda. Quem? Também o presbítero Caetano está pedindo oração por um amigo seu, né? Que está com um problema de saúde, perdeu os movimentos das pernas. Mas Deus, Ele pode fazer tudo. Vamos orar. Ah, sim, vamos orar também a pedido da nossa irmã Cida Góes, né? Pela irmã da Geisa, né? A Geisa é a namorada do Jean, né?
como que ela chama? Pela irmã da Geise. Então vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e excelso Pai, eu quero, Senhor, te louvar e te bendizer por tua bondade, grande misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui ministrando a tua palavra. Quero te apresentar o pedido de oração da nossa irmã Helena, pela sua cidade, por Itapira, que o Senhor estenda as tuas mãos. Pela mãe da nossa irmã Luzia, meu Senhor, queira abençoar. Também pela família do Sandro, a Suelen, a Ajuda, da Vitória, pelo pastor Eli Martins, que o Senhor venha curá-lo e restaurá-lo. Também, Senhor, nós oramos pela família da irmã Ilma, aleluia, também pelos seus primos que perderam a sua mãe, queira confortá-los e consolá-los. Pai, pela Débora, meu Senhor, pelos seus familiares e pelo Pedro Henrique, cura, Senhor, também pela tua serva, irmã Deise Camacho, que pede oração em favor da Terezinha. Pai Santo, estenda as tuas mãos. Oramos, Senhor, também pela irmã Adalci, pelo pastor Jonas, aleluia. Oramos, ó Deus, aleluia, por todos os irmãos que estão enfermos, venha curar e restaurar, pela irmã Ruth ali em São Paulo, glória a Deus, aleluia. Pai, eu oro também, meu Senhor, pelo teu servo, pastor Rezende, ali na Várzea, e por todos os irmãos que aqui estão enfermos, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe a cada um, dando vitória, curando e abençoando, ó Pai. Ajuda, Senhor, a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agradeço pela sua companhia. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco. Logo mais às 20h aqui estaremos para mais um grande culto de louvor a Deus. Que Deus te abençoe. Um bom domingo a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.